né? O Conselho já tem apresentado isso nos relatórios mensais. Mas, no ano passado, a gente fez uma consulta pública para saber como que seria possível essa compensação financeira, né? Foi em novembro do ano passado. O resultado da consulta pública saiu agora, assim, há 1-2 semanas. Todos os processos estavam sobrestados, esperando esse resultado da consulta pública. O que não quer dizer que o Conselho já não estivesse dando sugestões para o Estado de como compensar. Inclusive, a gente já conversou sobre isso. Tem o FECP, né, que era justamente a saída de compensação financeira. E o FOT? E o FOT, isso. Mas aí tem alguns problemas que o Estado falou, né? O impacto fiscal dessas violações até setembro parece que está em torno de 600 milhões, até setembro de 2020, tá? 600 milhões. E o Estado comentou que a arrecadação do FECP teria caído em decorrência da pandemia. A última nota de receita do Estado, de arrecadação do Estado, projeta uma queda de 10,6 bilhões na arrecadação do ICMS. O que, particularmente, e aí eu não estou falando pelo Conselho, eu achei um pouco pessimista demais, porque você incluiria uma queda de 40% por mês de abril a dezembro, que eu achei assim. Mas a gente tem que esperar a nova nota de arrecadação para saber qual vai ser o impacto, né? Enfim, a gente está esperando para saber se o Estado vai conseguir compensar ou não. Tem indícios que o Estado não deve apresentar uma compensação suficiente para 600 milhões. E qual que é o prazo disso? O que a gente pediu nessa reunião urgente? 15 de junho. O Estado precisa apresentar essas compensações até 15 de junho. Se não apresentar, o Conselho vai mandar um parecer no dia 30 de junho para o ministro da Economia, opinando pela extinção do regime. E aí, deixando bem claro que o Conselho opina, o Conselho não extingue o regime de recuperação fiscal. E dentro do Ministério da Economia, não tem prazo para analisar. Então, assim, ele vai perguntar para o Tesouro, vai perguntar para o PGFN. Isso estou falando só para você entender tempos e movimentos. Então, assim, pode demorar de 1 semana a 2, 3 meses em análise do Ministério da Economia. A gente não sabe, não tem esse prazo. E a decisão final do presidente da República. Então, essa é a situação que o Rio está hoje. Além disso, eu acho importante falar que mesmo que o Rio compense as violações, dia 5 de setembro acaba o regime de recuperação fiscal. E, assim, eu vi algumas declarações da Secretaria de Fazenda falando que o Estado mandou uma proposta de prorrogação para o Tesouro e para o Conselho e que ninguém nunca respondeu. Isso é uma questão, assim, que precisa ser analisada, porque foi respondido, o Conselho, o Tesouro e a PGFN mandaram um ofício para o Estado, para a Secretaria de Fazenda, falando, olha, essa sua proposta aqui precisa ser retificada. A gente só consegue analisar se você fizer essas retificações. E o Estado não retornou. Então, assim, a bola está na Secretaria de Fazenda. Não tem proposta de prorrogação, não foi retificada a proposta de prorrogação do regime de recuperação fiscal. Então, assim, a gente tem 2 problemas. O mais urgente, que é a possibilidade de extinção, e o de setembro de 2020, que também é urgente, que é a prorrogação do regime. Eu estava conversando com os outros conselheiros que eu acho muito importante todos os poderes estarem envolvidos nisso, porque o resultado vai acabar no Estado todo. E é isso. Você tem alguma coisa, Paulo? Também tem o último ponto. A SEDAI, que a gente estava conversando agora sobre a SEDAI. A gente pediu informação sobre a privatização da SEDAI e não tivemos informação esse mês. E eu não sei se você está acompanhando aquela lei complementar 173, que é o do auxílio dos estados e municípios. Essa lei, o artigo 4º, ela permite que o Estado renegocie dívidas com os bancos. Então, o Rio de Janeiro poderia renegociar o pagamento com o BNP Paribas.
Mas se o PNP não quiser topar renegociação, o então vai depender do BNP para isso. Então essas são as dúvidas essas são as questões que a gente acha. Paulo. Eu queria só fazer um complemento, presidente. Nós não tomamos a decisão de propor a extinção do regime. Nós estamos obrigados a fazer essa. Disse que nós, no dia 30, estaríamos encaminhando uma proposta de extinção. Não, o Conselho tem um prazo de 15 dias para preparar. Não compensação à violação do artigo 8º impede a prorrogação do regime, né? Invocando lá aí a participação da LERJ, a participação do TJ. Uma cidade aqui perto de onde eu estou, no sul de Minas. Legal, legal. Por isso, por enquanto é só, presidente. Obrigado. Bem, eu aqui, Paulo e Sara, a gente acompanha diariamente a arrecadação. O governo, desde o início de 2019, toda vez que pode propor a entrada nos fundos dos poderes, toda vez que pode deixar de pagar algo ou postergar, como a questão do empréstimo lá com o TJ, como os precatórios. Então, eles criam uma pandemia com os números deles, que nunca se concretiza. Os números deles é assim no orçamento, é assim na discussão, todas que a gente faz aqui, a gente vê que, por exemplo, eles estavam falando que caiu a receita 30% de março. Na verdade, foram 15% março. Logicamente, vai cair, a receita vai cair março, abril, maio, não tem jeito. Agora, não é isso tudo que eles pregavam. O que a gente está vendo é que o que a gente está vendo, infelizmente, é que o Rio de Janeiro tem uma economia muito informal, muito maior do que a média do Brasil, muito maior. E como a gente está muito em cima de 4 ou 5 receitas, telecomunicações, energia, derivados de petróleo, nesse primeiro momento o que perdeu mais foi a questão do combustível, que já voltou. Se você andar na rua, você já está vendo engarrafamento aqui no Rio de Janeiro. O termômetro é a linha amarela, o pedágio. Você já vê filas grandes. Então, já voltou no mínimo 60% agora em maio o combustível. Uhum. Tem uma queda significativa em relação aos royalties, é verdade, que também já está 37, 38 dólares o barril. E depois daquele corte de 10 milhões de barris dia que a OPEP fez com a Rússia, se a economia melhorar mais ou menos, o petróleo vai disparar, se eles não voltarem com a produção. Porque 10 milhões dia é muita coisa, muita coisa. Tanto já visto que já teve 38 dólares hoje o barril. Não sei agora como está, que eu não vi, mas em relação a ICMS e royalties, essas receitas vão cair, logicamente, ainda mais royalties nesse primeiro momento, mas a tendência é melhorar, na minha opinião. Eu acompanho sempre. O Estado, desde sempre, muito, muito perdido, infelizmente.
os dados, Sara, muito perdido. O Cláudio Luiz era gente boa pessoa, mas todos os números que eles falavam aqui, ele anunciou uma queda de 28,9% aqui numa última vez na última semana de ICMS. Eu falei, até 13 de maio, secretário, eu estou com os números aqui, cresceu 19% a arrecadação de ICMS. 13 de maio, tem uma sazonalidade, tem uma coisa aqui, outra ali, mas possivelmente não vai se repetir, não vai crescer, vai cair. Mas, então, toda vez que ele dá um número, dá errado. Eu não tenho dúvida, porque eu lembro bem que o governador mandou uma mensagem, devia ser novembro do ano passado, que com risco de aquele apontamento de mais de 30 não é penalidades, apelações ao regime. Naquele dia que ele mandou aquilo, eu liguei para o Luiz Paulo, eu sentei com o Luiz Paulo pela manhã, falei, Luiz, a gente precisa fazer algo. Eu acho que há oportunidade de a gente, nessa prorrogação do FECP, acatar a linha C, que o governo mandou a mensagem e depois retirou. O que dizia a linha C? Mais 2% e mais 4%. Energia e telecomunicações. Então, eu não tenho dúvida que aquela coisa... E outra coisa, o FOT, o Luiz queria botar o FEF 20%. Falei, Luiz, eu concordo de fazer algo, mas não de aumentar. Por que a gente não estende? Porque só recolhia o FEF empresas que faturavam acima de 100 milhões de reais. Então, eu sentei com o Luiz, essas duas propostas deram mais de 1 bilhão de reais ao governo, por ano. Por ano. Você tinha mais de 70% de quem tinha incentivo sem retornar os 10%. A Fijan fez uma pressão nos últimos 60 dias imensa aqui. Eles brincam agora, fizeram uma live comigo semana passada, vamos conversar tudo, menos do FOT. Eu sou contra retirar, prorrogar. Não. Só paga quem tem benefício. Se você gozou do benefício, vai pagar. Então, mais justo do que isso, não tem. E aí, o Luiz Paulo pediu uma urgência num projeto dele que prorrogava. Eu expliquei a ele, Luiz, eu sou contra. Vieram lá, aos 40 dias atrás, foram lá um grupo lá da Fijan, eu expliquei por que eu era contra. E eles já acalmaram. Então, isso vai valer, vai ter a maior arrecadação, não tenho dúvida. Só isso aí dá mais de 570 milhões de reais por ano. Então, eu não tenho dúvida. Claro, caiu a arrecadação, o movimento econômico diminuiu. E, no final, o que o governo conseguiu? Deixar de pagar o precatório, deixar de pagar os 50 milhões mês, que era 1,4 bilhão no ano passado. Ele está deixando de fazer outros compromissos. E não tem problema, eu não vejo problema. Botar medo de folha, não existe. Não tem essa questão de folha. O governo arrecadou mais de 7 bilhões de reais no mês de maio. 7 bi é uma receita considerável. Então, é porque eles estão muito enrolados, na minha opinião. Eles não têm um número que você possa discutir com segurança. Número nenhum de orçamento, infelizmente. Sim. Elizabeth... Mas tem um problema também que é importante a gente falar. A gente sempre estava falando em compensação até setembro de 2023. Todos os números, todos os cálculos seriam até setembro de 2023. Ou seja, o impacto da violação, por exemplo, a alteração do plano de carreira da UERJ. A gente fazia o cálculo desse impacto do dia da lei, do dia que teve a lei, até setembro de 2023. Fazendo esse cálculo, dava mais ou menos 1,2 bilhão. Tá? E aí o FECP resolvia. Por que resolvia? Porque até 2023 ele conseguia ter uma performance completa e a gente conseguia fazer a compensação. Mas, nessa consulta pública, a resolução foi para a PGFN, foi para a análise da PGFN. E a PGFN falou o seguinte: o regime de recuperação acaba em setembro de 2020. Então, o impacto fiscal da violação tem que ser até setembro de 2020 e a compensação também. O que aconteceu? Existe um passivo de compensação em 2018 e 2019. Então, esse FECP, tudo que foi implementado esse ano, não consegue pagar o passivo anterior, entendeu? Principalmente o piso e
GE, aumento da GE. Só de GE, de 2017, de setembro de 2017 até agora, foram 200 milhões. E, assim, contando GE, piso e alteração de estrutura de carreira da UERJ, que foram as maiores violações, teriam 600 milhões, e o FECP, só até setembro de 2020, só daria 200 milhões. É essa a questão do Estado, porque ele tem... Por conta dessa pandemia, eu não tenho dúvida. Nós não vamos conseguir alcançar, não tenho dúvida. Por conta de setembro, vocês fizeram cálculo, mas tudo que nós fizemos no final do ano passado, eu não tenho dúvida que seria o suficiente. Logicamente, com a queda da receita, aí mudou tudo. Toda a expectativa de arrecadação foi-se embora. O petróleo a 35, 40 dólares compensa porque o câmbio está alto. Mas nós sofremos muito em março. O preço do petróleo, março e abril, foram os piores. Ele chegou a bater 14, 16 dólares. Então, isso vai dar uma queda grande. E março começa a ter reflexo em maio. Mas eu não vejo problema para o futuro, 2, 3 meses mais, eu não vejo problema. A receita está em quase 7 bilhões até aqui, a receita de royalties, com as compensações, com todos os repasses. Então, 7 bi é metade, nós chegamos em maio, metade do que arrecadou o ano passado. Então, caiu bem? Caiu, deu um problema? Deu, mas o câmbio compensa. Esse corte de 10 milhões de barris diário lá da OPEP compensa. Isso o petróleo, se voltar mais ou menos a economia, isso passa de 50 dólares rápido, né? Mas a questão da pandemia está aí. O ICMS, eu não vejo tanto, caiu 450 milhões o mês de março. Mas aí a gente tem sempre que mensurar que são 16 dias. E está na ordem de 600 milhões o mês de maio. Eu acho que daqui para frente é só reduzir. Então, maio pegou 30 dias. Então, os 15 dias, os 14 dias de abril, caíram 450 milhões. Nós perdemos em torno de 600 milhões em relação a um mês igual do 19. Então, já caiu em relação aos primeiros 15 dias da pandemia. E eu não tenho dúvida, como eu falei para vocês, o movimento de automóvel, começa todo mundo, ninguém aguenta mais ficar em casa, o sujeito está pirando, infelizmente, né? Então, a receita que foi muito ruim agora, abril e maio, eu não tenho dúvida que ela vai melhorar, Agora, você fala sempre em setembro, na verdade é 5 de setembro, 6 de setembro, nem setembro, né? É agosto, e você vai pegar o mês, o início do mês. Né? A gente, assim, eu acho que o que a gente queria falar era da urgência da situação e que pode chegar nessa... É possível que a gente precise pedir a extinção do regime, assim, que a gente seja obrigado pela lei para pedir a extinção do regime já no dia 30 de junho. E é importante que a LERJ saiba disso. Não sei, de repente tem alguma lei na pauta que possa ajudar, mas essa é a possibilidade, e essa possibilidade está se tornando cada vez mais real. De 30 de junho a gente pedir a extinção do regime. Eu vou pedir a vocês que a gente possa retornar com essa reunião ou quinta ou sexta ou na segunda. Deixa eu reunir tudo que eu tenho aqui. O governador faz tudo para se distanciar da Assembleia, ele arruma uns problemas onde não existe, mas a gente só tem muita vontade de ajudar o Estado, entendeu? Então, da minha parte, que é ruim quando você fala em aumento de alíquota de ICMS, quando você fala de estender o FOT, mas eu fui prefeito 2 mandatos, eu nunca tive medo de cobrar imposto, eu tinha medo de não prestar serviço para a população, né? Mas eu vou aqui juntar tudo que a gente tem, vou trazer esses números mais atualizados. Eu acho que a gente precisa ganhar também mais uma semana, até dia 9, que é o 9 de cada mês, que é o 5 e 9, que é o forte da arrecadação de ICMS, para a gente ter uma estimativa em relação a junho do ano passado, em relação ao próprio maio desse ano. Então, eu acho que, se vocês puderem, né, a próxima segunda-feira, e aí eu vou trazer também o Luiz Paulo, tá? Ótimo. Vou trazer o Luiz para participar conosco. Eu vou levantar todos os dados. Tá, Sara. Da minha parte, vocês podem ter certeza que a gente tem muita preocupação e responsabilidade aqui, tá?
Podem ficar tranquilos. Eu acho que tem uma questão que pode ser feita. Deixa eu pensar aqui, vai dar um desgaste grande aqui. Mas eu vou é uma lei do Luiz Paulo que facilitou a questão de PVA, e a gente perdeu uma receita grande em PVA nos últimos 2 anos, por conta de campanha, de dizer que não vai mais. Você pode agora fazer vistoria sem pagar o IPVA, você pode andar com carro, então facilitou muito. Então, isso já me veio à mente, é um ponto. Deixa eu reunir mais e a gente volta a falar. Agora, a preocupação é que esse prazo de agosto não é nem setembro, é agosto, na meu ver. É agosto, não tem muito o que fazer. Tá bom, a gente fica disponível. Vou atualizar também, porque no início de março começou a contar lá o final da noventena do que nós fizemos em relação ao FEC, lá atrás. Então, me disse o próprio secretário Luiz, André, a receita está ótima, melhorou muito. Mas aí, 16 dias depois vem fechamento de tudo. Tá? Então, eu vou até conversar com ele não está mais na secretaria, mas vou pedir a ajuda dele e a gente volta a falar, tá? Da nossa parte aqui, podem contar. Eu tenho mandado para a Sara sempre as pautas, né? Isso. E ela sempre, às vezes, me faz um pedido, um esclarecimento, mas da nossa parte está à disposição, tá bom? Tá bom, muito obrigado, presidente. Tchau, Elizabeth. Tchau, presidente. Tchau, Sara. Tchau, Paulo. Estou à disposição, tá? 24 horas. Obrigada. Beijo para você. Tá ótimo, tchau. Tchau.